Então hoje eu vou falar sobre a autoestima, né? Primeiro eu vou falar sobre o que é, quais são os conceitos, o que está relacionado à autoestima, e depois eu vou falar um pouco mais sobre como ela é formada, como que ela se dá, né? Como fortalecer aí a autoestima, tá bom? Resolvi trazer esse tema. Esse tema foi um tema que foi pedido, né, por uma pessoa que já assistiu o tema passado sobre autoestima e relacionamento, né? E a autoestima realmente é um tema que é falado com muita frequência, a gente ouve esse tema, né? Olá, Maria José, seja bem-vinda. Estamos começando agora. Nós vamos falar sobre autoestima, né? Sobre o que é e como fortalecer, né? Muito obrigada aí pela sua presença, né? Então, como eu estava dizendo, a autoestima é um tema, né? Um termo aí que está sendo muito falado, ele é muito falado, a gente ouve muito, né? E ele está bem frequente no nosso contexto, né? Autoestima e trabalho, autoestima e maternidade, autoestima e relacionamento, né? Que é o meu foco atual. Autoestima e adolescência, enfim, a autoestima está presente em tudo, né? Tudo na nossa vida está relacionado à autoestima, né? Quero me apresentar para quem não me conhece, né? Meu nome é Luísa Falcão, né? Sou psicóloga e atuo com a psicoterapia, né? Com foco em autoestima e relacionamentos, tá? Então, a autoestima ela está relacionada à autoaceitação e à autoimagem, né? Como que as pessoas se aceitam, como que as pessoas se veem, né? O valor que ela direciona a si mesma. Isso eu já até falei um pouquinho, né, na última live, né? Mas hoje eu estou trazendo um pouco mais aprofundado aí para poder falar sobre a autoestima, tá bom? E além dessa questão da autoimagem, do valor que ela tem direcionado a si mesma, é importante a gente tentar ampliar um pouco essa autoimagem, não somente como ela se vê no espelho, como ela se olha, né? A boca, o cabelo, o nariz, né? O corpo, enfim, para além disso, né? Pois diz respeito também como a pessoa se posiciona, né? Nas situações vivenciadas por ela, né? Se ela dá conta de ser assertiva, se ela é uma pessoa passiva, se ela é uma pessoa extremamente agressiva, né? Tudo isso diz respeito à autoestima, né? E algumas, digamos assim, habilidades que formam a autoestima. Por que eu falo isso? Por exemplo, se você é uma pessoa insegura, né? É uma pessoa que não se conhece, não conhece os seus limites. Então, normalmente vai ser difícil você se colocar, né, diante de uma situação. Vai ser difícil você ser assertiva em uma situação. Boa noite, Fabi, seja bem-vinda. Então, a autoestima não está relacionada apenas à autoimagem do seu eu no espelho, do seu eu corporal, né? Também está relacionado a isso, a como você consegue se posicionar ou não, né, nas situações vivenciadas por você, né? E isso também está relacionado ao valor que você atribui aos seus sentimentos. Você tem valorizado os seus sentimentos? E aí? Né? Muitas vezes a pessoa... É muito comum eu ver nos meus atendimentos, quando uma pessoa fala assim, né, por mim tudo bem, né, mas a questão é meus filhos, sei lá, minha esposa, ou talvez minha mãe, enfim, sempre colocando o sentimento do outro em primeiro lugar, né? Mas você tem valorizado os seus sentimentos, os seus pensamentos? Não importa muito o que eu penso. Não, tá tudo bem, né? Eu tô sempre errado, eu tô sempre errada. Então, esse é um discurso que eu tenho ouvido bastante, sabe, nos meus atendimentos. E também em relação qual que é o valor que você atribui ao seu comportamento, né? Será que você realmente está de toda errada, né? Em relação aos seus sentimentos, em relação às suas emoções, aos seus pensamentos, aos seus comportamentos. E tudo isso é baseado nos seus preceitos morais, ou seja, nos valores morais que você tem para si, que você julga como positivo ou como negativo, né? E às vezes
existe aí uma angústia quando você se choca, você tem um choque aí de valores, né? Quando você começa a se deparar com algumas questões assim, mas peraí, não é bem isso que me disseram, pode ser de um outro jeito, né? Mas e agora, né? Como que eu vou fazer? A minha vida inteira eu ouvi isso, eu vivi isso, mas só que agora isso já não está funcionando mais, né? Não é isso que eu estou constatando, né? Ou seja, é onde que tem um choque de valores, um choque de ideologias, e é um momento aí que vai ser preciso você valorizar o seu sentimento, valorizar o seu pensamento, ok? Então isso também é autoestima, tá bom? A autoestima também está relacionado com a satisfação ou a insatisfação em relação às situações que você vivencia. Por exemplo, o seu trabalho, como é que está a sua satisfação em relação ao trabalho, né? A autoestima diz respeito muito a isso também. Ao seu relacionamento, seja com a sua família, seja com o seu parceiro, com a sua parceira, seja com seus amigos, como é que tá tudo isso? Você está satisfeita com isso? A autoestima também diz respeito com satisfação em relação também às suas conquistas pessoais. Porque muitas vezes a pessoa não sabe como fazer para poder melhorar a autoestima, não entende o porquê, ela tem sempre pensamentos positivos, né? Vamos lá, vamos que vamos. Mas e como é que tá as suas conquistas? O que é que você tem feito para poder conseguir alcançar aí seus propósitos, né? Isso aí eu vou falar um pouquinho mais para frente também em como melhorar, né, a autoestima, tá? Agora eu quero falar um pouco sobre a constituição da autoestima, como que se dá, como que ela é formada, né? Ela é constituída ao longo da formação da pessoa, ou seja, desde quando a criança, né? Desde quando somos ainda bebês, né? Que nós somos lá criancinhas, em como a gente se relaciona, e como a nossa família, né? Se relaciona, né? Ou seja, o relacionamento familiar exerce um papel essencial, né? Na formação da nossa autoestima. Então, ela influenciará de uma forma, como é que eu posso dizer? Em como a pessoa vai se ver, sabe? Ela vai se avaliar, ela vai influenciar em como a pessoa se sente em relação a si mesma. Por exemplo, quando uma família, né, quando uma criança cresce em um lar, em uma família super protetora, cercada de críticas a todo instante, não que crítica seja totalmente negativa, tá, gente? Mas a todo instante sendo criticada, extremamente exigente, então experimentando inseguranças, momentos de insegurança intermitentes, assim, uma hora tá seguro, outra hora não tá, uma hora ela pode contar com a família, eu não vou falar nem mãe, nem pai, vou falar com a família como um todo. E por que eu quero dizer isso? É mais ou menos quando você fala assim com o menino, ó, vai lá, se você correr, você não vem chorando pra mim, não. Se você correr, cair, machucar, vem chorando pro meu lado, não. É mais ou menos assim. Peraí, mas se eu cair, machucar, eu vou poder contar com quem, então? Aí, ao mesmo tempo que eu me sinto seguro, que a criança se sente segura, né, com os pais, com a mãe, com a família, existe essa insegurança. Então, é provável que a criança, né, vai crescer, vai ser um adolescente, vai ser um adulto inseguro, né, ou até mesmo dependente emocional. Aí, ao contrário disso, nós temos aí, no caso, a experiência, né, de quando a criança é estimulada a ter contatos com novas experiências, que é reforçada, né, nas suas produções. E eu quero esclarecer, que eu quero dizer aqui, que não é sair batendo palma para qualquer coisa, para tudo que fizer, é isso mesmo, né? Ele tá certinho, ela tá certinha, pode fazer tudo. Não é isso. Até porque a liberdade, eu quero até falar um pouco mais sobre isso. A Manu tá dizendo que você falou tudo. Muito bem, esperta, Manu, parabéns. Então, assim, quando eu digo sobre essa questão como eu posso falar, reforçar as produções da criança,
também não como é que eu posso dizer? Passar a mão na cabeça, não é isso que eu estou dizendo. Eu quero dizer que a liberdade, eu vou falar um pouco mais sobre isso num próximo conteúdo que eu vou fazer, ela é, por mais que não pareça, ela está relacionada sim à escolha, a limites e à consequência. Então todo mundo tem essa questão, né? A liberdade, ele é livre. É livre até que ponto? Tem limite sim, tem consequência sim. Então, quando a criança cresce num lar em que existe essa cumplicidade de, olha, você vai se machucar, você pode se machucar, né? Mas eu vou estar aqui, né? Olha, você não vai, mas é a hora de colocar um limite. Se você está percebendo que ali é alto demais para aquela criança, não, você não vai, né? E ponto. E se me desobedecer, ok, vou te levar para o hospital. Mas quem vai sentir a dor? É eu ou você? Põe isso, aí onde que existe o quê? Existe a possibilidade da criança dela poder pensar. Acaba que eu tô até falando aula de criança agora, né? Mas não tem como a gente falar de adulto, falar de adolescência, sem falar no nosso desenvolvimento, né, primário, do nosso primeiro desenvolvimento, que é a infância, né? Então, assim, pode ser também que você, que eu, que nós, né, crescemos num lar, numa família, num contexto, né, no qual nós somos estimulados a ser seguros, independentes, autônomos, né, enfim, mas em algum momento da nossa vida, na infância, na adolescência, os sentimentos da criança têm que ser validados, sim. Os sentimentos da criança têm que ser validados. O maior erro é achar que a criança, né, é um adultinho pequeno que, digamos assim, pode ter seus sentimentos ignorados, né? Olha, engole esse choro, é como se ela entendesse, né, o que tá se passando. Isso rende outra live, gente. Senão já não vou para outros nortes aí. Mas pode ser que você... Mas pode continuar colocando comentários aí, viu, gente? Que aí eu vou interrompendo aqui na medida do possível a minha fala para poder falando aqui com vocês, tá bom? Antes os pais falavam só com o olhar. Tenho traumas. Tá trauma mesmo. Mas eu vou falar sobre isso agora, né? Apesar que você pode ter sido criado aí, né? Alguém, nós, né? Existem pessoas que são criadas assim em lares que possibilitam, né? Segurança, autonomia. Mas em algum momento das nossas vidas, pode ser na adolescência, pode ser na infância mesmo, na vida adulta, vamos ter contato com uma experiência traumatizante. Não tem jeito, né? Às vezes as mães, principalmente as mães, se culpam muito, né? Nossa, será que eu traumatizei meu filho? Né? Não quero que meu filho se traumatize. Então não tenha filhos. Pode até ser que você, enquanto tem um controle legal, você consiga, né, proporcionar para ele um desenvolvimento saudável. Mas e quando ele for para a escola? Quando ele for adolescente? Quando ele se apaixonar? Enfim, ter um amigo e se frustrar. E aí? Não tem como. Não tem jeito. Então, gente, por mais que tentamos controlar, né, todo o contexto, todos os estímulos externos, em algum momento vamos ter contato sim com os traumas, né? As experiências traumatizantes. Aí é onde que eu falo, vem o grande questionamento, né? Até quando você irá permitir, né, que esses atravessamentos continuem influenciando no seu crescimento pessoal? E aí? Até quando, né? Que a gente vai permitir que os traumas paternos, que os traumas dos nossos amores, das nossas amizades, vão continuar atrapalhando o nosso crescimento pessoal. Porque isso também diz respeito à escolha, né? Porque por mais difícil que pareça, cabe a nós mesmos escolher se vamos
persistir em arrastar esse sofrimento, culpabilizando o outro pelo nosso fracasso, né, por todo o nosso sofrimento, né, e se vamos escolher assumir o controle de nossas vidas e a responsabilidade da nossa felicidade, né? Foi isso que eu também falei um pouco no conteúdo sobre autonomia, né? Autonomia e liberdade, né? Eu vou até falar um pouco mais sobre isso, né? A responsabilidade da nossa felicidade. Luiz, Isaac está com a autoestima. Ah, tá. Estão reforçando valores dele. Como agir? Tá. Ok. Como agir, né? No caso de... Aqui tá tendo uma pergunta, tá? Que é uma criança que não gosta do cabelo, do nariz, da cor, né? Estamos reforçando os valores dele. Como agir? Tá? Uma criança de 4 anos, olha como é que é a percepção. Gente, eu acho que antes de mais nada é representatividade. O que é isso? É preciso ter identidade, né? Eu sei que a Manu tem cabelo cacheadinho também, né? Mas eu acho que é importante reforçar isso através mesmo da representatividade, ele conhecer pessoas que ele ama, que ele tenha orgulho, não é um orgulho que eu quero falar, admiração, pessoas que ele admire, né, que tem as mesmas características que ele. Porque eu queria até falar sobre isso, sabe? Nossa, parece que veio até como uma luva esse exemplo que eu queria dizer. Até sobre mim, é um exemplo pessoal, sabe? Diz respeito a cabelo também. Hoje eu tô aqui assumindo meus cachinhos, tô nesse calor aqui, por mais que ele tá curtinho, coloquei ele assim, né? Mas a minha mãe, né? O tempo inteiro falando que meu cabelo é lindo, lindo, lindo. O cabelo do meu pai, né? Crespo, meu pai é negro. Então, assim, mas acabava que eu ouvia muitos bullying das pessoas, influência desde pequena, amigos com cabelo liso lá na bunda, né? Ah, que lindo! Né, todo aquele bullying, apesar que tá muito novo pro Isaac, né, 4 anos ainda não tem contato escolar para ele poder ter essas influências, assim. Mas, então, se formos encorajados na infância, seremos adultos com autoestima. Se formos encorajados na infância, seremos adultos com autoestima, pois sabemos lidar com os traumas. Ah, tá. Sem o baixo aí, né? Sim. Se formos encorajados na infância, seremos adultos com autoestima, pois sabemos lidar com os traumas. Isso aí também. Eu vou falar sobre isso. Não, me lembra. Isso é muito importante. Mas deixa eu só continuar. Então, por mais que às vezes, sabe, Fabi, que minha mãe falasse, meu cabelo é lindo, que ela queria ter um cabelo igual ao meu, que ela queria cortar o cabelo dela. Ah, tá. Não seremos. Entendi. Se formos encorajados na infância, não seremos adultos com autoestima. Então, por mais que ela falava aquilo, eu não conseguia aceitar meu cabelo, ver meu cabelo como bonito. Não adianta, porque o cabelo dela era liso, maravilhoso, super fácil de pentear, não doía, eu não sofria com aquilo, tá? E querendo ou não, as pessoas que eu admirava, as cantoras pop, todas minhas amigas, quem tava no meu ciclo de amizade, eram pessoas de cabelo liso, gente. Ou no máximo mais onduladinho, muito fácil de pentear, enfim. Cabelão. Então eu não estava conseguindo me identificar. Então, assim, é importante trabalhar, sim, a autoestima. E às vezes não basta só falar que tá bonito. Mas eu só consegui mesmo, por exemplo, aceitar o meu cabelo quando eu vi o significado dos cachos, entendi a representatividade, né? No caso do Isaac, quando ele tem 4 aninhos, eu recomendo você, eu vou procurar livros, eu já vi livros que falam sobre cachinhos, sobre cor da pele, sabe? Tem histórias muito bonitinhas que auxiliam a criança na autoaceitação, sabe? Se identificar, se amar, a ser como é, principalmente no que diz respeito sobre a pele negra, ao cabelo afro, tá?
Depois eu vou indicar para você, tá bom? E sobre o comentário que a Maju falou, quando a gente, né, digamos assim, nós somos, na nossa infância, nós temos base, nós somos reforçados, digamos assim, de forma positiva, como eu falei anteriormente, nós temos essa segurança, sabe? Nós somos criados com essa cumplicidade com a nossa família, por exemplo, como eu citei, né? Olha, tudo bem, você quer experimentar aquele escorregador? Eu já te disse que não, né? Porque você vai se machucar. Então, existe uma conversa. Você pode ir, né? Ou seja, se você se machucar, a dor vai ser sua. Eu vou estar aqui para te levar para o hospital. Mas quem vai sentir dor vai ser você. E eu, infelizmente, não vou poder fazer nada para parar a dor. Isso vai fazer a criança o quê? Refletir, sabe? Tá provocando na criança a autonomia de poder fazer a escolha. Futuramente, ela vai ter contato com o trauma? Sim, mas pode ser que ela não seja afetada de uma forma tão intensa, ok? Sobre os países que precisam ter esse tipo de cabelo, etc. Achamos que é pela vinda. Que é pela vinda de outra criança. Precisamos avaliar um pouco mais do contexto. Não descarto a hipótese, não. Tá? Não descarto. Ainda mais que porque é mais a outra criança, né? Que tem o cabelo liso, é mais clarinho, né? É mais novo, então a atenção foca todo nele. É bem comum isso acontecer, tá? Deixa eu dar continuidade. Então, só pra gente fazer um breve resumo antes de eu continuar. Então, pra manter aí, né? Mas pode, se quiser guardar e segurar as perguntinhas pra mais tarde, também pode, tá? Ou pode ir colocando aqui que eu vou comentando, na medida do possível. Então, vamos lá. Para manter sua autoestima em dia, é preciso estar satisfeito ou satisfeita, né? Com suas realizações, só para a gente fazer um apanhado. Com a sua imagem, lembrando que a imagem não é somente a imagem corporal, né? Diz respeito ao quê? A forma que você se coloca, como você se expressa, no contexto em que você vive, né? Você deve estar satisfeito também com sua rede social, com sua relação familiar, com seu ou sua parceira, com seus amigos, né? Com a sua saúde, ou seja, o seu bem-estar é um dos maiores indicadores aí de que algo pode ter algo errado com a sua autoestima, né? Eu fiz um conteúdo e eu dei um exemplo muito legal, né? A autoestima é como se fosse um botãozinho de alerta, que quando ele pisca, existe algo aí de errado que precisa ser trabalhado em algum setor da sua vida, né? Pode ser insegurança, pode ser, como eu disse, né? Relação familiar, com relacionamentos conflituosos, trabalho, ou seja, um desemprego, uma doença, insônia, enfim, existe algo que está prejudicando o seu bem-estar e que está afetando a autoestima, né? Então é hora de investigar, tá? Então todo mundo acha que autoestima é tipo, vamos lá, levantar a autoestima, vamos levantar. É como se fosse, digamos assim, sei lá, ponteiro de um relógio que precisa apontar para o meio-dia lá. Vamos levantar, é só pegar o ponteiro e colocar lá no 12. Não, a autoestima tem a ver com todas as engrenagens do relógio, com a bateria, com a pilha, com a corda, seja o que for que faz o relógio funcionar, para que ele dê conta de girar e chegar lá em cima. Sabe? Mais ou menos isso, tá bom? Então, deixa eu só continuar aqui, né? Preciso estar satisfeito consigo mesmo, né? Mesmo que ainda você não tenha alcançado o objetivo determinado, né? Pois o que importa é o caminho que você está percorrendo para alcançar, né? As metas, como que você está satisfeito com a sua produção, né? Como que está esse caminho que você está percorrendo para poder chegar lá, né? Acaba que na hora que eu estava preparando esse conteúdo, eu até me lembrei daquela canção que fala assim, não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu, né? Mas é sobre escalar e saber que o caminho te fortaleceu, né? Valorizar o que você tem de bom, isso,
Isso mesmo. Então, a autoestima é mais ou menos isso. Você está bem com o seu momento, sabe? Focar, manter o foco, sim, no que você precisa alcançar, mas estar bem com a sua caminhada, né? Eu estou satisfeito com a minha caminhada? Está me fazendo bem? É saudável para mim? Tá? As escolhas, sabe, são, digamos assim, de acordo com o que eu penso, com o que eu sinto, né? Então, é mais ou menos isso, tá? Porque é possível, sim, alguém que já chegou no topo, já chegou, digamos assim, no que ele já tinha determinado para si, e chegar lá e, peraí, né? Tá errado. Existe um vazio? É possível. É possível, porque às vezes existem ideologias, por exemplo, de, sei lá, se formar e conseguir um emprego estável, casar e ter filhos, ou então viajar. Então, assim, existem ideologias e conceitos de felicidade que às vezes não se encaixa em mim, não se encaixa em você, mas eu quero cumprir porque é o que foi passado. Aí eu chego lá, alcanço o topo, mas e a caminhada que eu fiz? Foi satisfatória? Diz respeito ao que eu valorizo nos meus sentimentos? Eu valorizei meu sentimento? Eu só foquei no outro. No que o outro precisava, no que o outro sentia. Não estou falando aqui para você pensar somente em você, mas também ser totalmente altruísta. Altruísta é pensar somente no outro. Também não é algo totalmente saudável, né? Então, deixa eu só continuar, né? Ah, tá, vamos lá. E como eu estava dizendo sobre essa questão, né, de você conseguir chegar, né, no topo, é preciso que você, de fato, né, perceba a satisfação em relação à sua caminhada, tome consciência que você é o dono do controle da sua vida e que é você que está dirigindo ela, né? Por quê? Mas para isso, né? Para que isso aconteça, não adianta, como eu disse, ficar lá repetindo frases positivas. Eu consigo, eu vou melhorar, vai dar tudo certo. Aí vem aquele pensamento, né? Ruminando novamente na sua cabeça, porque você não parou para resolver aquilo. Quando aquele pensamento vem para ruminar na sua cabeça, às vezes você vira e fala assim: vai dar tudo certo. Não, eu vou conseguir. Amanhã vai ser diferente. Tá, mas vai ser diferente como? O que você está fazendo para que isso aconteça? Sabe? Então, não adianta ficar culpando o outro. Porque o outro é assim, porque o outro é assado, porque o outro é isso. Porque eu tenho trauma daquele dia. Tá, mas já passou. Vamos escolher agora ser o dono da nossa vida, da nossa felicidade. Vai ficar sem bateria. Liga aí a bateria, conecta, que o assunto tá bom. Conecta aí no carregador. Agora eu vou falar sobre como fortalecer a autoestima, né? Porque eu comecei a falar sobre isso agora, né? Que é preciso fazer muito mais do que ficar falando apenas coisas positivas. É bom falar coisas positivas? É bom, melhor do que ficar falando coisas negativas, né? Não vou dar certo nunca, não vou conseguir. Com certeza, mas não é o bastante, tá bom? As frases positivas é como eu disse, é como se você estivesse com o dedo tentando levantar o ponteiro do relógio lá pro meio-dia, mas sem mexer de fato no que está causando o problema, tá bom? Então, como fortalecer a autoestima, né? Então, vamos lá. Autoconhecimento, né? Eu posso sempre falando sobre isso, muito, 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 e é muito importante, eu vou falar sempre, né? Para conseguir colocar tudo em prática, é preciso se conhecer, entender o que você quer, compreender os seus sentimentos, o que desperta o melhor em você, né? O que desperta também o ruim. O que desperta o que há de ruim em você? Sabe? Porque quando você consegue fazer isso, você consegue filtrar os relacionamentos, você consegue
filtrar situações e atitudes a serem tomadas, né? Você consegue entender o seu limite no que diz respeito ao relacionamento, a situação, né, no qual você sujeita. Então, quando você trabalha o autoconhecimento, é mais ou menos isso. Você consegue identificar as coisas no qual são saudáveis para você, te proporcionam um bem-estar, né? E trabalhar a autoaceitação, que é manter um bom relacionamento de cuidado e amor próprio com você, acolhendo e perdoando a si mesmo, né? Ou seja, reforçando o que há de bom em você, né? Use isso sempre ao seu favor, tudo o que há de bom, use isso ao seu favor, né? Então, oi Lina, seja bem-vinda. Você chegou bem na hora que eu tô falando sobre como melhorar a autoestima, tá bom? Já falei sobre o autoconhecimento, né? Sobre a importância, só resumindo rapidinho, sobre a importância de você conhecer você a si mesmo, entender o que você quer, entender os seus sentimentos, entender também o que desperta o melhor em você e também o que desperta o pior em você. Porque viver, né, com uma pessoa, viver num espaço em que o tempo todo desperta só o que há de ruim, né? Obrigada! Linda você! Obrigada! Não proporciona um bem-estar, né? Não proporciona algo saudável para a nossa vida. Então, quando a gente dá conta de perceber, de se autoconhecer, a gente dá conta de filtrar, né, as situações que a gente se sujeita ou não. Né? Bem como também filtrar relacionamentos e pessoas, tá? A autoaceitação, como eu falei, diz respeito a um relacionamento de cuidado e amor próprio, né? Quando você se acolhe, quando você se perdoa. Quando eu falo sobre perdão, gente, às vezes sobre escolhas ruins lá atrás e que as consequências estão refletindo aqui, tá? Porque, Luísa, como que eu sei que eu fiz uma escolha boa? Gente, não existe bolinha de cristal, tá? Então, essa é a maior dificuldade de ser uma pessoa autônoma, né? De ser a responsável pela sua felicidade. É porque a gente não sabe quais são os riscos das nossas escolhas, né? Então, às vezes a gente fica só lá, vai dar errado, acaba que nunca escolhe. Só que quando você não escolhe, você também já está escolhendo, você está abrindo mão da sua felicidade. Você está deixando, como diz, a vida te levar, o outro te conduzir, né? Então, quando você pratica o auto-perdão, você se possibilita a ampliar aí, olha, os horizontes, olha, deixa eu entender quais são minhas novas escolhas agora para poder sair dessa consequência que foi ruim. Passou. A Luísa de hoje não faria a escolha de antes, então peraí, antes a maturidade era diferente, né? Luísa, não se culpe, olha, não carregue esse peso, né? Uma questão é responsabilidade, agora carregar uma culpa, né, pro resto da vida e ficar se lamentando, isso não vai ser produtivo, ok? Não meça seu valor baseado nos parâmetros de preferência do outro. Gente, isso é a pior coisa. Isso é muito perverso consigo mesmo. É como se você tiver... Eu tô vestindo hoje 40. É como se eu estivesse tentando entrar no 36. Gente, vai ser doído? Vai doer. Eu vou apertar. Vai machucar. É mais ou menos isso. Você tá tentando entrar nos parâmetros do outro, na preferência do outro. Então, não meça seu valor baseado no que o outro tem como valor para ele, não. O valor para o outro é dele, né? Qual que é o seu valor? Qual que é o seu sentimento? Qual que é o seu pensamento? Né? Como que é isso para você? Então, esse é um ponto muito importante aí para poder melhorar a autoestima. Autonomia, né? Não tem como eu falar, às vezes, os conceitos separados que acabam que eles se entrelaçam, né? Lembre-se, você é a responsável pela sua felicidade. Não entregue o controle da sua vida na mão dos outros, né? Então, como eu falei, ser responsável pela nossa felicidade é doído por causa disso. Porque assumir risco ninguém quer. Ai, gente, esse risco, nossa, mas vai dar errado. Não, e se der certo? Olha que maravilha. Você tem o mérito de falar assim, eu consegui. Eu sou feliz porque eu consegui fazer minhas escolhas. Aquela escolha não deu certo. Então, vamos partir para outra, vamos sentar, replanejar.
Porque eu aprendi, primeiramente aprendi com meu pai, que para tudo na vida tem um jeito, só para morte que não, né? Então, vida que segue e vamos sentar e vamos voltar pro caderninho de planejamento. É mais ou menos assim, tá? E quanto a isso, né, a conquistas, a fracassos, enfim, comemore cada conquista, mesmo que ela seja pequena, aparentemente pequena, né, simples, né, porque toda conquista merece e deve ser comemorada, toda, sabe? Vamos supor, estou aqui hoje falando com vocês, gente, isso para mim já é uma grande conquista. No início da pandemia eu não me via nem fazendo a psicoterapia com a minha psicóloga à distância, porque eu tinha medo de câmera, olha só com a minha psicóloga aqui na câmera, morria de medo. Imagina, hoje eu estou aqui conversando com vocês, estou fazendo uma live, coisa que eu achava impossível. Então, nossa, para muitas pessoas, nossa, faço lives para não sei quantas mil pessoas, que legal, né? Mas que legal para mim também. Então, para você, aí eu não sei qual que é a sua pequena conquista de hoje, qual que foi a sua pequena conquista de ontem, qual que é o seu planejamento de conquista para amanhã, né? Mas valorize, porque aí você vai se sentir orgulhosa, vai falar assim, eu consigo, olha aqui, se eu conseguir fazer isso aqui, eu vou conseguir fazer aquilo, sabe? Aí vai ampliando aí suas possibilidades, né? Vai abrindo a sua consciência, né? Você vai ficando mais consciente do que existe para você, né? E auto-perdão, já falei, né? Também, não tem como, tá vendo? São muitas coisas, mas elas estão entrelaçadas. Então, querendo ou não, quando eu trabalho na psicoterapia, eu vou trabalhando isso de uma forma bem, assim, paralelo. Não tem como desvincular. Hoje nós vamos trabalhar autoestima, hoje vamos trabalhar auto-perdão. Não tem jeito. Vocês estão vendo que eu estou falando tudo aqui, estão pontuando, às vezes eu volto, porque um está relacionado com o outro. Um se vincula com o outro, né? É auto-perdão, né? Não se prenda à culpa das más escolhas, foi o que eu falei. Amplie a sua consciência, amplie sua visão, né? Para as novas oportunidades que surgem, né? E que se não surgirem, que a gente consiga fazer surgir aí, fazer acontecer, né? Aprenda a lidar com a frustração. Isso tem muito a ver com a maturidade, tá, gente? Muito. E às vezes a gente percebe assim, às vezes a idade vai chegando, mas tem pessoas que têm dificuldade em ser frustrado, né? Mas aprender a lidar com frustração tem a ver também com auto-perdão, né? Você pode cometer erros, é você entender que às vezes as coisas não vão sair como você esperava. É difícil, né, lidar com isso, você parar e falar, nossa, investir nessa escolha e a consequência, o risco não foi o que eu esperava, né? Mas a gente tem que tirar lições dos nossos erros, né? Gerando novos aprendizados, né? Mas realmente não é algo fácil, né? Mas é aquela questão, quando você está num processo, né, da psicoterapia, você consegue lidar mais com isso, com qualquer problema, com qualquer questão. Quando você está trabalhando, né, o seu autoconhecimento, né, quando você está investindo em você, não existe a garantia de que você nunca mais vai se frustrar. Ah, que lindo, estou na psicoterapia, deixa eu sair aqui da sala da psicóloga, linda, leve, solta, né, blindada. Não, você não está blindado, não. Você vai se deparar com situações desagradáveis que você vai, às vezes, retornar aquele trauma. Mas você vai estar preparado para poder, né, bater de frente aí. E para lacrar aí, né, tem mais a ver com tudo isso assim que eu falei, né, que é viver o presente, né, e você consegue fazer isso praticando, como eu disse, o auto-perdão, o autoconhecimento, a autoaceitação, vivendo a sua maturidade, vivendo o que ela te proporciona, sabe? Então, trabalhar tudo isso que eu disse para vocês de uma forma que não tem como trabalhar isoladamente, né? O que você pode fazer primeira coisa, né, é focar no autoconhecimento. Isso eu posso dizer que ele vai ser o primeiro. É quando você para colocar tudo em ordem, sabe? Você consegue compreender seus sentimentos,
compreender o que você quer de fato, compreender o que desperta o bom, as coisas boas em você, o que desperta coisas ruins, para você começar a desenvolver todas as outras habilidades que eu fui colocando aqui, né? Então, espero, né, que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, pode deixar aqui para mim, que eu vou estar respondendo. A gente pode estar continuando aqui, né, abrir um pouco mais para o diálogo. Vocês podem ir falando mais sobre isso. Antes, deixa eu só fazer uma selfie nossa aqui, tirar um print bem lindo. Aí! Vi vocês lindas participando. Quero agradecer muito a participação de vocês. Todos os comentários que vocês vão colocando, isso é muito bom, porque vai rendendo, vai tirando dúvidas, né? E isso é bem construtivo aqui para a nossa live. Vamos lá? Vocês têm algumas perguntinhas? Se não tem, nós vamos encerrar. Se não tiverem, dá tchauzinho aqui para mim, ó. Para eu poder saber que eu posso encerrar. Ou se eu espero vocês mais um pouquinho. Deixa eu ver. Com a aceitação do outro. Ah, gente, peraí. Arrasou. Pode, Lulu. Arrasou. Tá bom, tava vendo aqui as perguntinhas, mas todas eu já respondi. Tchau, tchau, Dora. Tchau, tchau, Fabi. Tchau, Lina. Obrigada. A Maju, a bateria dela acabou, né? Tchau, tchau. Até a